Oi pessoal, eu estava vendo aqui no nossa página, né? Então eu fiz a gravação da parte um e o áudio cortou. Acho que eu dei uma pausa em algum lugar aqui, ó, perto do minuto 30, alguma coisa, e aí cortou o áudio, tá? Então eu vou aproveitar para fazer fazer de novo. Vou começar a partir daqui. Então a gente estava abriu aqui a nota de aula. Então a gente já estava fazendo esse exercício. Não lembro qual era o exercício agora aqui, ó, mas vamos repetir. Então vamos fazer esse do teorema do limite central. Isso, era esse aqui do teorema do limite central que estava. Então foi a hora que eu dei a pausa lá, ó, é porque eu tinha identificado que tinha que dividir aqui ainda por raiz de n. Então tem que corrigir esse exercício, tem que colocar um dividido por raiz de n. Então o que a gente estava fazendo era teorema do limite central. Tá aqui, vamos pegar o Wikipedia mesmo. Então a gente tem o teorema do limite central. O teorema do limite central está aqui. Então ele está dizendo que seja qual for a variável aleatória que você está trabalhando, a média dessa variável aleatória, vamos ver aqui num lugar que ela está bem definidinha. Aqui, ó, a média dessa variável aleatória dividido subtraída da sua média teórica e dividido pelo desvio padrão teórico dividido pela raiz de n sempre vai convergir para uma normal padrão, tá? E aí, então, o que a gente estava fazendo? Eu comecei a trabalhar com uma, uma distribuição uniforme entre 0 e 1, e a sequência do exercício é mostrar que se tu normalizar apropriadamente ela vai cair para uma distribuição normal padrão, né? Então, lembrando que você abre o bloco de programação, abre o bloco de programação e vamos adaptar aqui os códigos. Então só dar um Ctrl C, Ctrl V ali na no PowerPoint, só que ele fica meio zoado, né? Quando ele vem lá do PowerPoint. Então esse aqui é só o comando para trazer um número aleatório. Aqui você dá um número de linhas, um número de colunas, você diz qual é a variável aleatória, você está dizendo para ele aqui que ela vem de uma distribuição uniforme. Ele já entende que é uma distribuição uniforme entre 0 e 1. Aqui é o comando para fazer o histograma. Aqui você dá um número de bins, um número de intervalos, tá? E aqui você dá os labels, né, de cada um dos eixos do histograma. Vou colocar aqui o eixo x é x, aqui o outro label, aqui. Então esse cara aqui é a probabilidade. Então vamos colocar aqui PR de probabilidade, tá? Então o A e o B é igual, né? O B é o limite superior, o A é o limite inferior. Vamos construir aqui, ó, N, vamos colocar igual a 1000. Então esse daqui é o tamanho da amostra. Esse aqui são duas barras, né? A barra de comentário. Tamanho da amostra. Esse aqui é o limite inferior.
da distribuição uniforme. Vamos colocar um tiozinho para lembrar o título de distribuição. Tá? Então, esse aqui é o comando para gerar automaticamente uma uniforme entre 0 e 1, e depois o x é só para variar. Vamos colocar aqui também bins, que são os intervalos do histograma. Vou colocar 100 aqui. Então aqui é o número de bins do histograma. Então esse histograma aqui vai fazer um histograma da variável x com esse número de bins aqui. E aqui a gente está colocando, isso aqui você vai fazer um vetor. Você pode botar até aqui. Você vai fazer um vetor com n igual a 1000, n números aleatórios e uma coluna de distribuição uniforme. Tá aqui. O que é isso? Tem que salvar primeiro. Vou salvar primeiro. Vou chamar de x1. Vou salvar na área de trabalho ali. Aqui e aqui vamos botar o console. Tá. Muito bem, vamos dar play aqui. Pronto. Tá aqui o play, tá aqui o histograma. Então o histograma tá zoado aqui, né? Começa em 2, vai até em 4. E aí então a gente faz a brincadeira da lei dos grandes números. Se tu aumentar de 1000 aqui para, sei lá, quanto tem aqui? 1 milhão, ele vai ficar mais perto. Salvar e executar, vai ficar mais perto, cada vez mais perto da uniforme, né? Então isso aqui é o que a gente tinha feito até então. Então na sequência, o que a gente fez? A gente foi fazer vai normalizar ela. Então vai criar uma variável y aqui para normalizar ela. Então aqui você tem a média igual ao teorema de central, teorema de limite central. Você vai ter o x barra, tá aqui, o min. Aí são duas entradas. X é a variável que você quer tirar a média, e você vai dizer para ele R se você quer tirar a média das linhas, ou C se tu quiser tirar a média das colunas. Então A mais B dividido por 2 é a média teórica. A raiz quadrada de B menos A ao quadrado dividido por 12 é o desvio padrão teórico, e tem que dividir ainda ali por raiz de n. Né? Então, vou voltar lá no sistema. Vamos botar aqui, ó. E aí, então, aqui... vamos fazer aqui. Então, isso aqui é min da variável x. Só que agora, como eu ajustei, ó, antes estava nas linhas, né? Eu vou ajustar isso aqui, ó. Mas eu criei... Tá aqui, ó. É porque eu gerei 100 amostras de tamanho 1000. Então, n é o tamanho da amostra. Então, a gente vai ter que criar um outro comando aqui, que é s igual a 100, que são quantidade de amostras. Quantidade de amostras. Tá? Então, eu vou dizer para ele gerar agora esse vetor x, ó, de tamanho n, mas de s amostras. Então, aqui você vai ter uma matriz com n linhas e s colunas. Cada linha representa uma observação da amostra e s é a coluna. Tá, tudo bem, para deixar igual que estava lá, então vamos fazer s e n. Nas linhas você vai fazer a marcação das observações, e em S é a coluna. Então você pode aproveitar o mesmo comando que tem aqui. Você vai ficar com um R aqui, então ele vai tirar a média da variável x entre as linhas que vai representar cada uma das amostras. Aí então você vai tirar a média teórica, que é A mais B dividido por 2, dividido elemento a elemento, que é a divisão de Ramadar, né? A raiz quadrada de B menos A
é b menos a elevado a 2 dividido por 12. E aqui ainda você vai ter que abrir um outro parênteses aqui e fechar aqui, porque ainda faltou o SQRT do tamanho da amostra, que é N. Beleza. Aí você dá o istplot com o tamanho de bins. Copiar um istplot. Só que agora da variável y, né? Então você vai dar um istplot. Tá aqui, só que você dá o istplot para a variável y. Então, quando você der play, ele vai fazer dois histogramas. Primeiro vai fazer o histograma da sequência, ele vai começar a ler o programa de cima para baixo e depois ele vai fazer o da distribuição normal. Então, o que é? Tá, a ampulheta está rodando ainda. Tá aqui. Então, ele primeiro fez o histograma normal, depois daqui apareceu a distribuição normal. Pronto. Então, ó, centra em 0 e tá aqui bonitinho, tá? Muito bem. Então, qual foi a sequência que tinha passado? Então, a gente saiu daqui. O outro exercício, então, era para gerar, para a gente testar qual é a probabilidade de você verificar determinada soma de valores na face de dois dados jogados aleatoriamente. Então, é também um exercício clássico de probabilidade, né? Soma da face de dois dados, né? Propriedade de probabilidade no lançamento de dois dados. Vamos ver se esse aqui está aqui. Então você tem vários exercícios que você vai colocar, né? Esse aqui são o espaços de resultados possíveis, né? Então as faces podem dar 1 e 1, 2 e 2, 5 e 5 e por aí vai. Então é um exercício clássico também de probabilidade. Então o que a gente já fez? Copiar. Vamos voltar para lá. Vou escrever em cima do mesmo aqui. Então de novo, CLC limpa o console, né? N é o número de tentativas. Aqui é o número de lançamentos. Esse valor aqui, então, no nosso caso, são 10 mil lançamentos. Vamos colocar para começar 100. Aqui é um número de lançamentos dos dois dados. Aqui é o valor da... Eu vou colocar S, então é o valor. Vou chamar isso aqui de outra coisa, vou chamar de valor. O valor é o valor da face a se testar, tá? Então, como é que a gente fez? A gente criou uma variável dummy, não dummy de 0 em 1, mas dummy no sentido mais abrangente, que é dummy de boneco, que chamou de 0. Então, no primeiro momento a gente cria e abre um contador, for, e abre um indicador de contagem, i. Então, esse indicador de contagem ele vai de 1, 2 pontos até n. N é o número de lançamentos. O 2 pontos é exatamente no Excel e outros programas. Ele significa até, tá? Esse comando CIL é simplesmente para arredondar para o inteiro mais próximo acima, tá? Quando você colocar só rand 1, ele está dizendo para te gerar um número de uma distribuição uniforme entre 0 e 1. E o 1 está dizendo que ele vai te gerar só um escalar, tá? E aí então você vai colocar vezes 6. Por quê? Porque o dado ele tem 6 faces, né? Então você vai fazer o quê? Você vai gerar um número aleatório entre 0 e 1. Então ele vai dar 1 meio, 0,25 e por aí. Você vai multiplicar por 6. Então suponha que ele seja 0. Se isso aqui der 0, multiplicado por 6 dá 0. Ele vai arredondar para o inteiro mais próximo para cima do 0, que é o 1. Então ele vai dizer que a face é 1.
Suponha que isso aqui ele tenha dado. Ele nunca vai dar exatamente 1, né? Ele vai dar 0,9999999. Então ele vai arredondar para 5,99999. Ele vai arredondar por inteiro, mais próximo para cima é 1. Então, isso aqui, para cada um dos N lançamentos que você fizer, aleatoriamente ele vai te dar as faces dos dados. Aí, então, aqui no comando você vai dizer, ó, if, se se a soma dos dados coincidir com o valor que você quer, eu mudei lá para valor aqui, ó, que o valor é 12, se a soma dos dados. Então, o que pode acontecer? Pode ser 6 e 6. Só pode ser 6 e 6, né, nesse caso. Só pode ser 6 e 6. Então, se tu colocar 11, aí pode ser... Se tu colocar 11, pode ser 5 e 6 ou 6 e 5. Tem duas... Um dado pode dar de um jeito e o outro pode dar do outro, né? Do outro só 6, 6. Então, se a soma bater ali, ó, você vai trocar o 0 na primeira contagem para 1. Então, você vai marcar o dummy dizendo, olha, saiu um resultado igual a face. Quando ele terminar o loop, ele vai voltar e vai abrir o contador 2. Se bater o valor de face, ele acrescenta 1, senão ele toca adiante. E aqui você cria uma variável prob, pode chamar ela de, sei lá, PR, prob do PR do lançamento I, e aí então você vai dar o contador, o dummy em relação ao contador. O dummy são quantas vezes já bateu o valor de face para aquela contagem. E aí você termina o loop. Aqui você dá o plot para a variável que você criou aqui, PR, né? Aqui é a mesma coisa que antes, você vai dar os labels aqui, simplesmente você vai estar dizendo para o gráfico quem é que você está escrevendo em cada um deles. Aqui são tentativas, então, número do experimento, da experiência, coisa assim. E aqui então você vai colocar a probabilidade. PR. Pronto. Então o que acontece? Lei dos grandes números. Se tu colocar 10, o gráfico vai ficar zoado e ele não convergiu para a probabilidade teórica. Se der play aqui, ó. Vamos dar play aqui. Tá aqui, ó. Vamos lá. Deu play. Tá aqui a probabilidade. Aqui não foi o plot aqui, tem que arrumar aqui. Se der o play aqui, ó. Não, em 10 tentativas ele ficou cravado no zero a probabilidade, porque não apareceu nada. Vamos colocar então 50 tentativas. Em 50 tentativas, ela ficou oscilando alguma coisa um pouquinho próximo de 6. Então, para o número 12, eu não vou fazer a conta aqui, mas na internet vai ter a probabilidade dele dar exatamente 12. A probabilidade dele dar exatamente 12 está aqui. A probabilidade dele dar exatamente 12 vai ser 1 em 36. Né? Então, vamos lá. Então, 1 dividido por 36 dá 0,2777. Então, se a gente colocar aqui para dar exatamente 12 e deixar fazer o lançamento 5.000 vezes. Cadê o gráfico? Tá aqui, ó. Ela começa todo zoado, mas aí depois ela vai convergindo lentamente para o 0,277. Tá aqui, 0,277, algum valor aqui. Se tu colocar quantas vezes aqui? 50 milhões de vezes, a lei dos grandes números vai funcionar. Vai demorar um tempinho. Olha, a ampulheta está rodando porque ele continua fazendo as tentativas. Ele está rodando esse looping ainda. Talvez eu tenha exagerado aqui. Vai demorar tempo esse negócio aqui. Tá?
Ele ainda está fazendo a conta. Mas o que acontece? Ele vai ficar todo zoado no começo, se tu tiver tempo de esperar, porque ele está processando ainda. Mas lá pelas tantas ele vai ficar estabilizado no número teórico, que é o 0277. Tá? Vamos parar aqui. Esse aqui ele vai demorar demais aqui. Vamos ver se está para dar um stop. Então eu vou dar uma pausa aqui para fazer ele parar. Tá, eu dei um pause ali porque ele estava demorando demais para convergir. Tá? O outro exercício aqui, ó, da sequência dos dados, é o exercício aqui da função de demanda que a gente usou a série de Taylor para encontrar qual era o preço para uma determinada quantidade. Né? A gente fez no Excel aqui, vamos fazer aqui então, aqui no Scilab, é a mesma coisa do Excel. Então os primeiros comandos são iguais, CLC, clear, esses aqui de baixo não interessam aqui primeiro. Então esse primeiro comando aqui é para criar o eixo do X, que é o eixo, se a gente vai fazer o gráfico da curva de demanda no plano cartesiano, tá? E aí então ele funciona assim, ó. Você diz para ele qual é o valor inicial, o valor de incremento e o valor final. Então ele vai começar em 0, vai incrementando em 0.1 e vai ter até 3. É a mesma coisa que eu fiz lá no Excel, colocando a sominha lá mais um determinado valor. Então ele vai fazer de 0 até 3. É a mesma coisa que estava lá no Excel, exatamente a mesma coisa. Então você tem o 0.5 aqui, vezes, só está fazendo o gráfico da função para a gente ver o comportamento dela. Menos 0.2, aqui vezes o x elevado a menos 1.5, qual é a função? Ponto 2 e ponto 5, né? Ponto 2 e ponto 5. E pede para plotar o x e o y, só para fazer o gráfico da função. Tá? Então, isso aqui você pode até copiar daqui, ó, e colar direto no console. Então ele vai limpar a tela, limpar a memória, construir o eixo do X, construir a função e vai plotar o gráfico. Esses são os comandos que você está dando para ele. Está aqui. Então essa aqui é a função que você tem interesse. Então suponha que você queira saber qual é o preço quando a quantidade é 1. Pelo gráfico aqui, você sabe que vai ser alguma coisa perto de 1.6, alguma coisa. Mas se tu quiser fazer uma rotina para ver isso, vamos ver, para cravar a quantidade em 1. Então, a pergunta que você vai fazer primeiro é qual é a quantidade que eu quero testar. Então, você começa chutando a partir do preço 1/4. Será que é 1/4? 0,25? Aí, então, você vai fazer as sequências usando a regra de Newton, aquela que a gente falou no vídeo anterior. Primeiro, igual que a gente fez no vídeo ali do Excel, você tem que construir o incremento, que é o negativo do f em P dividido pelo f' em P. Então, o f de P é 0,5 elevado a 2 na menos 0,2, igual aqui em cima, né? Mais 0,5 vezes elevado a menos 0,5 menos o quê? Menos o quê? No outro exercício a gente tinha colocado Q e menos. Tanto faz, só uma questão de você ordenar e trocar o sinal ali. Trocar o sinal daqui. Aqui então ficou com mais, antes eu tinha invertido e tinha ficado com menos. Então, dividido, aí aqui você vai colocar o f', a derivada. Então vai ser o 0,1 vezes P elevado a menos 1,2. E aqui vai ser o 0,5 vezes o P elevado a menos 1,5. Então, no Excel a gente pegava a linha de baixo em relação ao incremento que estava na linha de cima. Então, no Scilab e nos programas em geral, os loops eles sempre funcionam
com a leitura de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, quando você colocar P igual a P, não é que P é igual a P e esse cara vai cortar. Não. Esse igual significa que recebe. O próximo valor está recebendo do valor anterior mais o incremento, que você chamou de delta aqui, do valor anterior. Então, isso aqui é um delta, delta, aqui. Aí você vai dizer para ele, ó, se em valor absoluto, porque é para cima ou para baixo, né? O incremento ali foi pequenininho, delta for pequenininho, coloquei 10 a menos 5, mas pode ser 0,00001. Aí então você para, você não precisa exaurir o contador e ir até o 100. Você para se o que acontecer primeiro, se tu chegar no 100 ou se você o incremento já está tão pequeno, como pequeno, pequeno igual a esse 0,1, 0,001 aqui, que você para. Tá? Então, isso aqui você está escrevendo com essa linha de programação exatamente o que a gente escreveu lá no Excel. Só que como o ambiente muda, você tem que fazer a continha diferente. Então, vamos lá. Pelo gráfico, então, para o Q igual a 1, ela vai dar alguma coisa perto de 1,5, 1,6. Vamos ver qual é o valor preciso. Na linha 2, não match. O que eu errei? Eu errei. Dar um pause aqui para ver que eu errei alguma coisa num código. Provavelmente em copiar o código eu esqueci de botar alguma coisa. Então, eu tinha errado aqui. Eu tinha botado 1.5 e era 1.5. Aí zoava aqui e a conta não fechava. Tudo bem. Quando você der play, então, se você der I, ele vai dizer em qual contagem ele parou. Se for 100, ele foi até o final. Está aqui a contagem. Se não, ele parou numa contagem onde, em valor absoluto, aquilo ali já tinha sido suficientemente próximo. Então, pede para ele o I. Não rodou. Não está mostrando o I. O que deu errado aqui? Dá um pause. Não, eu só fui infeliz ali, né, em escolher o 1, né? Porque se o x for 1, você vai ficar com 1 elevado a menos 0,2, que dá 1, e o x elevado a vai dar 1. Então você vai ficar com meio, meio, dá 1. Então vamos escolher outro valor aqui. Ó. Vamos ver aqui. Vamos fazer o gráfico aqui primeiro. Então vamos escolher um valor, ó, que se ele for 1, vai bater 1. Então vamos escolher um valor, ó, 2. Então para a quantidade 2 vai dar alguma coisa perto de um pouco abaixo de 0,2. Então para a quantidade 2, então P, ele não está mostrando P. No entanto, se você olhar aqui, está dando P como 0,15 e o I que foi até 4. Eu fiz alguma coisa aqui no console que ele não está dando display. Ó. Mas ele mostra aqui embaixo. Quando você olhar aqui, ó, ele está dizendo I igual a 4, ele fez 4 convergências e o P é 0,154. Então, deixa eu pensar para um outro. Se você aumentar a precisão, vou botar vários números aqui, ó, o que vai dizer é que o I ele vai precisar de mais tempo para convergência, para conseguir essa precisão. Deu play, olha, foi até 5, nem foi tão mais. Vou botar mais aqui. Então ali estava em 5, vamos ver quanto vai. Vai em 6. Então você pode aumentar a precisão em muitas casas aqui. Bom, enfim, isso aqui é simplesmente a rotina que a gente já tinha feito ali para o Excel. Na sequência, então, tem um exercício aqui para fazer calcular o gradiente o hessiano e fazer a regra de Taylor expandida com as matrizes. Eu botei o código aqui, ó, mas eu acho que isso aqui vai ser sofisticado demais para vocês agora. E aí, então, na sequência tem um probit e um logit. O logit é mais simples de fazer. Aqui tem as contas, então. Essas contas valem para calcular o hessiano, tanto para o logit quanto para o probit. Eu vou fazer num vídeo à parte que eu faço ali com mais calma. Aqui está o código.
o código calculando, montando esse ano. Depois tem uma regrinha para calcular as integrais, tá? Aqui para calcular integrais numericamente, e depois tem um experimento de Monte Carlo para calcular o π, que eu também não vou fazer isso aqui, que é sofisticado demais. Mas para calcular aqui as integrais dá para fazer. Então, nesse caso aqui, para calcular a integral, qual é a integral? Essa integral aqui, vamos calcular numericamente essa integral aqui, que é x, vamos lá, x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 36x mais 8. Calcular ela no intervalo de 1 até 8. Aí a gente sabe que a resposta analítica dela, né, é 169,75. Então vamos montar aqui o código, tá? Vou copiar aqui e vamos levar aqui para o programinha. Aqui você pode colocar o CLC e o Clear, CLC e o Clear para limpar a memória. O A, então aqui é Ctrl X, Ctrl X. Esse aqui é um comando para você criar um procedimento. Então, basicamente é o seguinte: você cria um procedimento que é uma maneira de computar a função. Você define os limites aqui e aí então, na sequência, você vai criar vários intervalos, né? Aqui no caso aqui você pode criar h intervalos entre o limite inferior e o limite superior, e alisar essa função a partir de trapézios. Então, o trapézio que vai abaixo da linha da função, ele vai ficar subestimando a área, mas isso vai ser compensado pelo trapézio que está acima da função. Então, esses valores aqui que estão que a linha do trapézio vai acima da linha da função vão compensar para cá. Então, quando você tiver um número suficientemente grande de trapézios ou de intervalos, você calcula numericamente essa função. Como o código está zoado aqui, porque sempre que você copia do PDF, copia de novo no programa que dá esse problema, eu vou dar uma pausa aqui para ajeitar ele primeiro, para não ficar usando tempo à toa. Pessoal, uma coisa aqui, eu fiz alguma coisa no... Cadê? Eu fiz alguma coisa no script anterior ali que não estava aparecendo mais, as respostas estavam aparecendo aqui no navegador de variável, mas não estava aparecendo aqui. Aí eu pesquisei na internet, quando isso acontece, você dá mode to, aí ele volta a aparecer aqui. Então se digita 1 mais 2 e começa a aparecer o 3 de novo. Tá? A outra coisa também é que essa versão, eu estava usando uma versão antiga do Scilab. Tá? Então, na versão mais nova, tem uma maneira diferente de você definir a função. Você define function, aí define o que ela é, f de x, tá? E logo abaixo você define os valores que entram no x. Então, x... Onde é que está? Saiu do ar aqui, eu tirei. O exercício é... Cadê? O exercício é... essa daqui, né? Então, a função é x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 36x mais 8. Então, se deu play aqui, mandou para a memória RAM, que existe uma função chamada f de x. Você não precisa colocar ela f de x, podia chamar ela de, sei lá, my function, alguma coisa aqui. Então, dá play aqui. Então, se tu pedir para ele o resultado da my
function em 1, voltou para aquele mode to, continua não aparecendo. Então eu fiz alguma coisa que ele está omitindo o valor ali. Se eu colocar 1 mais 1, eu não sei o que eu fiz aqui que ele está omitindo. Deixa eu ver. Tá bom, então é que mudou a sintaxe aqui em relação ao que está na lista. Vocês estão vendo que eu estou usando uma sintaxe diferente aqui, ó. É que mudou a forma de, em relação àquela... Quando eu fiz aquele script ali, atualizou o Scilab e mudou. Então você tem que definir, tem esse comando function e depois dá o termino function. Esse comando fct é o nome do comando que você vai chamar essa função e o argumento que vai entrar. E aqui o que ele vai computar é o y. O y ele vai computar aquela função. Então, se você der o play aqui, ó, agora se tu pedir f de 0, ele vai fazer a conta fct de 0, ele vai fazer a conta ali. Então, fct de 10, ele vai te dar o valor ali. E aí vai. Então, pronto. Agora você está com a função, está com o script correto. Muito bem. Então a gente computa agora a função e precisa calcular agora, a integral. Vamos copiar isso aqui, vamos lá. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos calcular isso aqui, ó. Então vamos definir quem é A e B. A e B são os limites. Os limites que a gente está calculando é A é 1, é o limite inferior da integral, e B é 8. Então é 1 e 8. Agora o ponto e vírgula não tem mais 8 aqui. Isso aqui é o número de intervalos que a gente vai calcular a integral numericamente. Então n, aqui, ó, n são o número de intervalos. Então nesse exemplo aqui tem 1, 2, 3, 4 intervalos. Então vou colocar número de intervalos igual que está ali, ó. Então, quem é que vai ser o h? A distância entre cada um dos intervalos. A distância entre cada um dos intervalos, você vai pegar o b, que é o número mais alto, menos o a, e dividir, então, pelo número de intervalos, que vai te dar a basezinha h de cada um daqueles ali. Aí, então, você vai criar o x aqui, que é essa sequência, mas aqui mudou a sintaxe de novo. Eu vou ter que dar um pause aqui, porque essa sintaxe aqui está velha. Só um pouquinho que eu vou conferir isso aqui para a gente não perder tempo. Olha só. Então, aqui eu fiz uma pequena modificação aqui. Ó. Você coloca no function, coloca os colchetes para dizer que você vai fazer um vetor. Tá? Então, esse aqui é o primeiro elemento. Então, ó, se tu usar o mesmo comando que a gente já usou antes para fazer sequência, você vai criar um vetor que começa em A e vai até B com intervalos de H. Então, se der o play ali, ó, o x vai começar de 1, vai até 8. Então, ele vai ter 4 intervalos, primeiro intervalo, segundo intervalo, terceiro intervalo, quarto intervalos, com largura de H, com largura de 1,75. Como você definiu agora que a função ela te retorna um vetor, e o x está definido como um vetor, se tu pedir fct desse vetor x aqui, ele vai te retornar um vetor que é os resultados da função em cada um desses pontos aqui. Tá? Então, esse é simplesmente o que tinha que ajeitar. Agora, a gente tem que computar, a integral. Então, você vai ter que criar um objeto aqui. Ó. Você vai ter que criar um objeto usando a regra do trapézio. Aqui. Você vai ter que criar um objeto criando a regra do trapézio. Vamos ajeitar de novo a sintaxe aqui.
Tá bem. Então, simplesmente ajeitei ali o código antes para a regrinha de trapézio que está dada aqui na nota de aula. E a gente sabe que o resultado teórico, então, da integral de... Cadê? Tá aqui. O resultado teórico é da integral desta função de 1 até 8 é 169,75. Então, com 4 intervalos, ó, a integral está dando 175,10. Então, o que acontece? Quanto mais intervalos a gente for dando, mais suave vai ficando essas diferenças. Mais suave. Ó, se tu fizer um único intervalo, vai ficar muito grotesco, não vai suavizar nada. Quanto mais intervalos você vai dando, mais suave vai ficando essas aproximações do trapézio em cima da área e mais preciso vai ficando. Então, com 40 intervalos, com 4 intervalos deu 175 o resultado. Né? Com 4 intervalos, se tu pedir o resultado da integral, 169,80. O resultado analítico é 169,75. Então, com 400 intervalos, 16975 com 10.000 intervalos, ó, aí já convergiu. Então, existe um número que lá pelas tantas a integral teórica ela já vai ter convergido. Tá? Pronto. Então, eu só quero fazer mais um exercício com os gradientes, tá? Que é o que eu vou postar, o código ali na internet, mas eu já posso abrir ele aqui. Que é o do Logit. Então, aqui no Logit, nesse código aqui que eu botei do Logit, tem um vetor simulando como se fosse um vetor de dados. Tá? Aqui, num primeiro momento, você estima uma regressão linear, igual que tem ali no livro, igual vocês estão fazendo em econometria, que é simplesmente o x'x a menos 1 vezes x'y. E depois aqui ó, você monta uma rotina pela expansão de Taylor, usando matrizes, né? Porque é 2 por 2 aqui no caso do exercício, e aplica a regra de Newton-Raphson, tá? Exatamente como se fosse o exercício que a gente fez ali para a curva de demanda, só que, numa dimensão 2 por 2, que aí você precisa colocar as matrizes. Né? Então, né, nesse exercício, depois vocês... o que falhou aqui? Deixa eu dar um pause aqui. Tá, eu tinha errado a sintaxe ali, ó, mas vamos limpar aqui o console, limpar o console, tá? Então simplesmente você vai rodar aqui, ó, vai rodar aqui o Newton-Raphson expandido e vai te dar o valor do gradiente. Então o gradiente quando chegou na otimização vai ser zero, bem próximo de zero, isso aqui é elevado. Você pode te dar esse ano valorado ali no máximo, vai te dar o valor dos betas, o vetor dos betas ali para o Logit, vai te dar o ln de L, tá? E é um exercício interessante daí você levar isso daqui para num programa de econometria que você gostar aí, sei lá, R, Stata, Python e Vue, seja lá o que você quiser, você vai ver que vai funcionar. Então isso aqui essencialmente o livro de matemática, é uma expansão ali do gradiente não, do apêndice ali do Simon Bloom, tá? Então eu vou encerrar por aqui esse vídeo e vou começar a trabalhar nos exercícios do Moodle,
né? Para fazer uma base de dados grande, um banco de dados grande de exercícios para a gente fazer a nossa prova aí, para começar daqui a uns 15 dias mais ou menos, tá bom? Valeu, um abraço.